Olá, meu nome é Franciele Bilhalva, sou assessora de investimentos e atuo há 11 anos no mercado financeiro. E a pauta de hoje é para falarmos sobre o investimento mais seguro do mundo e o investimento mais seguro do Brasil. É muito comum as pessoas perguntarem o que é mais seguro, o que é menos arriscado. Então, antes de a gente entrar nesse assunto, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, enfim, participarem para acompanharem aí os vídeos semanais. Toda semana tenho postado novidades e espero ajudá-los, né, a transformar a educação financeira, que é um tema que a gente já deveria aprender desde o colégio, na minha concepção, desde criança, e quem não tem na base familiar, enfim, acaba aprendendo na vida. Então espero facilitar, que seja um canal de facilitação para melhorar aí o entendimento, não só dos aspectos de produtos, bem como, né, de finanças. Então se inscrevam e aproveitem, participem. E o motivo desse vídeo é para a gente falar sobre a questão de segurança, porque todo investidor ele busca segurança. Sempre falo que ninguém investe para perder. Por mais arrojado que o investidor seja e que ele saiba que pode ter algum risco, enfim, o objetivo é sempre ganhar, né? O que muda é a ciência de que você pode perder, né, tudo, enfim, conhecer cada produto, porque eu sempre falo que não existe investimento sem risco. A gente acorda de manhã, tá correndo risco, né, de sair na rua e ser atropelado. Então, a gente tem risco para tudo na vida, e com os investimentos não é diferente. O que muda é que a gente diversifica o risco, né? Se tu investe no governo, tu tá comprando risco do governo. Se tu investe numa empresa privada, tu tá comprando risco daquela empresa privada, né? Então, tem situações e situações que a gente, né, de alguma forma está correndo algum risco, e obviamente existem riscos menores e riscos maiores. Então existe uma escala, né, de investimentos menos arriscados e mais arriscados. E é muito comum as pessoas perguntarem qual é o investimento mais seguro. Então, antes de a gente falar do investimento mais seguro do nosso país, a gente vai abordar sobre o investimento mais seguro do mundo, que são, né, as letras do Tesouro dos Estados Unidos. Sim. Por que será, né, gente? A economia mais potente do mundo, uma moeda forte, extremamente segura, que traz segurança, uma solidez, né, econômica, política. E em razão disso, né, os títulos que o governo emite para captar recursos são, né, os títulos mais seguros do mundo, porque tem uma moeda forte por trás. Então, basicamente é essa lógica, né, dessa segurança. Ocorre que, como tem uma segurança muito grande, ele sempre pagou muito pouco, né, porque normalmente em relação risco-retorno, né, acaba tendo uma relação muito grande, porque se tu tem um risco menor, normalmente se recebe menos, né, de retorno desse título em razão dessa tua segurança. Então, né, os títulos do Tesouro, né, dos Estados Unidos são os títulos mais seguros do mundo, e do nosso país não é diferente. Os títulos do governo, os títulos do Tesouro Nacional são, né, os títulos mais conservadores do nosso país. E por que isso, né? Porque as pessoas associam, e quando se fala em segurança, muita gente associa a poupança. Como eu já falei em outros vídeos, é algo muito cultural do nosso país. A gente cresce escutando que precisa fazer uma reserva, que precisa fazer uma poupança. Acho que até por causa do nome poupar, as pessoas associam a poupança. E porque muitas vezes escutaram dos pais, né? Os nossos pais escutaram, dos avós, e a gente não tem além da educação ser deficitária, a gente não tem um incentivo, né, de ter acesso à informação. O mercado financeiro, ele não é difícil, mas ele tem muitas siglas e muitos detalhes que basta, né, as nossas profissões, o que a gente já tem que estudar no colégio, sim um conteúdo que você precisa dedicar tempo, precisa se, né, dedicar literalmente. Eu trabalho com isso há 11 anos, já muito estudei, continuo estudando e estou sempre aprendendo, e sempre terei que estudar, porque as leis vão mudando, as regras vão mudando. E com isso, né, acaba que o nosso conhecimento, nesse sentido, acaba ficando espaço, né, no mercado financeiro e nas outras opções. Então, às vezes, até por comodismo, por falta de conhecimento, por não entender outros produtos, as pessoas optam naquilo que é mais seguro, que, segundo elas, né, vai trazer uma maior segurança para o seu patrimônio, que muitas vezes é resultado, né, de um trabalho de uma vida inteira, ou de herança, algo, né, para os filhos, enfim, é o patrimônio da pessoa extremamente importante, que ela não quer perder. Então, ela associa essa
essa segurança àquilo que ela conhece, normal, aquilo que a gente conhece, a gente se sente mais seguro e, consequentemente, acabam aplicando aí na poupança por acreditar que é o investimento mais conservador. Não é à toa, né, que mais de 30 milhões de brasileiros alocam nesse investimento. E por que o Tesouro Nacional ainda assim é considerado, né, mais conservador do que a poupança? Porque ele é emitido pelo Tesouro Nacional, pelo governo. E o Tesouro Nacional ele é extremamente rico e tem condições de se auto-refinanciar. Além disso, ele é um emissor de papel moeda, ele que controla, né, a economia do país, óbvio, com seus órgãos competentes, mas ele emite papel moeda. Então, ele é o órgão mais seguro para se investir dentro de um país, né? E o nosso, especificamente, é extremamente rico e, historicamente falando, nunca deixou de pagar aquilo que se comprometeu com os títulos. Até porque o Tesouro Nacional, ele é soberano, né? Se ele deixa de pagar, nenhuma outra instituição vai honrar, né, com seus pagamentos. Então, o risco de uma empresa quebrar, né, uma empresa privada, é muito maior do que, né, o nosso Tesouro Nacional. Porque se o Tesouro Nacional quebrar, não tem mais nenhuma empresa de pé no nosso país. Claro que eu estou usando, né, termos, enfim, para exemplificar e ficar melhor entendimento e, inclusive, aumentando, exagerando, mas para vocês entenderem, né, o porquê os títulos do Tesouro são tão conservadores e trazem essa segurança, né, para o investidor. Então, para distribuir esses títulos, o governo criou uma ferramenta que se chama Tesouro Direto, que é um site onde você adquire esses títulos, né? Você pode comprar direto ou então fazer a custódia através de uma corretora que tem autorização, né, para distribuir no mercado esses títulos, né, do Tesouro, que são diversos, tá? A gente vai falar de cada um deles, mas dentro, né, da classe de ativo de títulos do governo, existem vários títulos, né? Então, você já deve ter visto falar a respeito, né, da letra do Tesouro Nacional, das NTNBs, que são os títulos vinculados à inflação. Então, o governo ele foi adaptando e criando novas modalidades, tudo com o intuito de captar recurso. Então, quando você investe num título público federal, você está emprestando recursos para o governo. É uma forma do governo captar o recurso. Então, em vez de você investir numa empresa privada, por exemplo, através de um CDB, né, para exemplificar e ficar bem simples de entender, você vai estar emprestando recurso para o governo e ele vai te pagar uma remuneração, uma taxa por isso. E que é boa, né? Normalmente as taxas são muito boas, justamente em razão dessa nossa instabilidade econômica, política. O nosso tesouro ele precisa ofertar uma boa taxa para conseguir a captação de recurso, porque é muito comum a insegurança perante o investidor, mesmo tendo essa garantia, né, do nosso Tesouro Nacional de que o governo possa passar alguma estabilidade e não honrar com o pagamento do título. Mas isso não pode acontecer, até porque se isso acontecer, o nosso país inteiro, né, está em crise, digamos assim. E historicamente falando, como eu falei, isso nunca aconteceu, então não tem, né, a projeção de um risco desses acontecer. Então, você empresta, recebe uma taxa por isso e, né, tem lá o recurso aplicado. O bacana é que o Tesouro permite aplicações a partir de R$30 e mesmo tendo datas de vencimento, que daí quando a gente abordar detalhe por detalhe, a gente vai ver que tem data de vencimento, tem títulos curtos, títulos longos, enfim, depende da capacidade, da necessidade de captação do governo, diariamente, né, abrem essas taxas, e com isso você tem lá a data de vencimento, mas tem liquidez diária, ou seja, pode movimentar a qualquer momento. Nem sempre vai valer a pena, né, porque o teu título ele tem uma marcação diária de preço, né, que daí a gente vai explanar para entender no próximo vídeo, mas tem essa possibilidade de movimentar a qualquer momento.